Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um homem pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre homem morreu, os anjos levaram-no junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os aí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração, e hoje eu quero fazer mais uma vez um pedido que é muito especial para nos ajudar no crescimento do nosso canal e, consequentemente, no crescimento da evangelização. Se inscreva no canal e todos que puderem, deixem uma mensagem nos comentários da pregação de hoje. Isso faz com que o canal tenha relevância e assim o YouTube entende essa relevância e nos ajuda a distribuir mais a palavra de Deus. Eu conto com o apoio de todos vocês em nome de Jesus. Eu estava começando a preparar essa pregação de hoje quando em uma pesquisa eu pude meditar uma catequese maravilhosa do Papa Francisco sobre essa passagem. E eu queria trazer então aqui e no final trazer também um comentário muito importante. Ele deixou essa reflexão, essa pregação, essa catequese no dia 18 de maio de 2015. E ele começa dizendo assim: eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. A vida dessas duas pessoas parece desenrolar em vias paralelas. As suas condições de vida são opostas e totalmente sem comunicação. A porta da casa do rico está sempre fechada aos pobres, que está lá fora tentando comer alguma sobra da mesa do rico. Este veste roupas de luxo, enquanto Lázaro estava coberto de feridas.
O rico todos os dias tem um banquete luxuoso, enquanto Lázaro está morrendo de fome. Somente os cachorros cuidavam dele e vinham lamber-lhe as feridas. Essa cena lembra a dura repreensão do filho do juízo final. Tive fome e não me desses de comer. Tive sede e não me desses de beber. Eu estava nu e não me vestistes. Lázaro representa o grito silencioso dos pobres e a contradição de um mundo onde uma imensa riqueza e recursos estão nas mãos de poucas pessoas. Jesus diz que um dia aquele homem rico morreu, porque todos nós um dia vamos morrer e vamos prestar conta ao nosso Deus. E então, aquele homem rico, ele se volta para Abraão, pedindo-lhe com o título de pai. Portanto, ele afirma ser seu filho, pertencente ao povo de Deus. Mas na vida, aquele homem rico não mostrou nenhuma consideração por Deus, mas tornou-se o centro de tudo, se trancando em seu próprio mundo de luxo, de vaidade, de desperdício. Excluindo Lázaro, não teve qualquer consideração, nem ao Senhor, nem à sua lei, porque ignorar o pobre, ignorar o próximo, é ignorar a Deus. Isso devemos aprender bem. Ignorar aquele que precisa é desprezar a Deus. Há uma particularidade que deve ser observada nessa parábola. O Papa Francisco diz: o rico não tem nome, apenas o adjetivo, o rico, enquanto o nome do pobre é repetido 5 vezes. Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. Lázaro, encontrando-se na frente da porta, é um chamado vivo para que o rico se lembre de Deus. Mas o rico não acolhe esse chamado. Será condenado, portanto, não por sua riqueza, mas por ser incapaz de sentir compaixão de Lázaro e de socorrê-lo nas suas necessidades. Na segunda parte da parábola, encontramos Lázaro e o homem rico após a morte. Daqui em diante, a situação vai se inverter. Lázaro é levado pelos anjos ao céu, ao seio de Abraão, e o rico se precipita em meio aos tormentos. Em seguida, o rico olha para cima e vê de longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Ele parece enxergar de verdade Lázaro pela primeira vez, mas suas palavras o contradizem. Pai Abraão, diz ele, tenha misericórdia de mim e envia Lázaro para molhar a ponta do seu dedo e me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. Agora, o rico reconhece Lázaro e pede a sua ajuda, enquanto em vida, o rico fingia não vê-lo. Quantas vezes as pessoas fingem não ver os pobres, os mais necessitados? Para eles, os pobres não existem. Antes, negou-lhe até mesmo as sobras de sua mesa, e agora pede o que beber. Ainda assim, o rico acredita que pode reivindicar direitos por sua condição social, declarando ser impossível atender o seu pedido. O próprio Abraão fornece a chave de toda essa história. Ele explica que o bem e o mal foram distribuídos para compensar a injustiça terrena, e a porta que separava em vida o rico e o Lázaro é transformada em um grande abismo. Enquanto Lázaro estava em sua casa, para o rico havia uma chance de salvação. Abrir a porta, ajudar Lázaro. Mas agora que estão mortos, a situação se tornou irreparável. Deus não foi nunca chamado diretamente, mas a parábola adverte claramente. A misericórdia de Deus para conosco é proporcional à nossa misericórdia para com o próximo. Quando essa falta, quando não tem lugar no nosso coração fechado, ela não pode entrar.
se eu não escancarar a porta do meu coração aos pobres, a porta está fechada, mesmo para Deus. E isso é terrível. Nesse ponto, o homem rico pensa nos seus irmãos, que estão sujeitos ao mesmo destino que ele, e pede que Lázaro retorne ao mundo para avisá-los. Mas Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos para converter a nós mesmos. Não devemos esperar acontecimentos milagrosos, mas sim abrir o coração à palavra de Deus, que nos chama a amar a Deus e o próximo. A palavra de Deus pode reviver um coração murcho e curá-lo de sua cegueira. O rico conhecia a palavra de Deus, mas não deixou que ela entrasse no seu coração. Não a escutou, então foi incapaz de abrir os olhos e ter compaixão pelo pobre. Nenhum mensageiro e nenhuma mensagem pode substituir o pobre que encontramos na estrada, porque neles encontramos o próprio Jesus. Mateus 25, versículo 40. Tudo que você fizer ao menor desses meus irmãos, a mim o fizeste. Então, na reversão das fortunas que a parábola descreve, está escondido o mistério da nossa salvação, em que Cristo Jesus une a pobreza à misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo esse evangelho, todos nós, junto aos pobres da terra, podemos cantar com Maria: depôs poderosos os seus tronos e exaltou os humildes, encheu os famintos com coisas boas e despediu os ricos de mãos vazias. Meus irmãos, essa mensagem do Papa Francisco, ela tocou muito meu coração. Eu espero que possa tocar também o seu coração, porque nesse tempo de Quaresma, que nós somos chamados a viver a misericórdia, nesse tempo de Quaresma que nós somos chamados a voltar para Deus, nós precisamos entender esse caminho até o céu, esse caminho até o Senhor, passa pela vida do nosso próximo, passa pela vida daqueles que precisam de nós em todos os sentidos, materialmente, emocionalmente e espiritualmente. E essa parábola, essa história que Jesus contou, ela traz muitas lições para nós. E o Papa Francisco vai nos ensinar isso. E algo que eu quero partilhar com vocês em nome de Jesus, é que quando nós lemos essa palavra, nós vamos entender o nosso destino final, irmãos. E isso é muito sério. Vai haver um julgamento final. Vai haver uma separação final. E como nós já meditamos outras vezes, essa separação final não é Deus que escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Essa escolha é minha. Essa escolha é sua. É uma escolha individual que o Senhor deixou para cada um de nós. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então guarde isso no seu coração. Tudo que acontece na nossa vida pode ser uma oportunidade para a nossa vida eterna ou a nossa condenação eterna. Para o rico, Lázaro era essa oportunidade, essa porta que Deus queria abrir para que aquele homem rico pudesse entender que tudo que ele possuía vinha de Deus e que ele deveria repartir, que ele deveria usar aquilo que Deus deu para ele para ajudar o seu próximo. E uma outra lição muito importante que essa parábola também e que essa história nos mostra: não devemos esperar fatos extraordinários, milagres extraordinários, anjos vindo do céu para nos chamar à conversão. Nós já temos a palavra de Deus, nós já temos o testemunho fiel do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, dos santos, dos mártires, que testemunham todos os dias. Então o que nós temos que fazer é ouvir a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração e viver essa palavra todos os dias. Não espere algo extraordinário.
Viva todos os dias a palavra de Deus. Viva todos os dias aquilo que o Senhor nos manda. E assim nós vamos estar determinando onde nós queremos passar a nossa eternidade. A vida aqui na terra, ela é muito curta. Não se deixe enganar pelo inimigo. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: eu vou aproveitar a minha vida primeiro, e quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. E a grande verdade é que nem eu nem você sabemos o dia que o Senhor nos chamará para prestarmos conta diante dele. O rico teve as oportunidades, nós também temos. Vamos aproveitá-las de todo o nosso coração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor Jesus, nós te glorificamos nesse dia e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não cessa e não se cansa de falar conosco através da sua palavra. Eu te peço, Senhor, que os nossos ouvidos e o nosso coração se abram para ouvir, para meditar e para praticar a sua palavra. Essa mensagem de hoje, Senhor, precisa ecoar no coração de todos nós, nos despertar, Senhor, nos fazer acordar para entendermos a nossa missão, para entendermos, Senhor, que esse tempo aqui na terra é a oportunidade que o Senhor nos dá para a conversão, para a mudança de vida. E que essa mudança comece hoje, na vida de muitas pessoas. E que possamos entender que nesse caminho de conversão, nós não podemos chegar até o Senhor se não olharmos e estendermos a mão para aquele que mais precisa. E assim eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Que possamos, em seu nome, estender a mão, mesmo, Senhor, que tenhamos pouco, mas o nosso pouco contigo, ele se torna muito. E todas as vezes, Senhor, que nós, em seu nome, ajudamos alguém, o seu coração se alegra e o nosso coração também. Eu quero entregar, Senhor, a vida de cada família, cada pai de família que está vivendo um momento difícil, alguns com falta de emprego, alguns que ganham tão pouco, e esse pouco, ele não é o suficiente para o sustento da família. E isso tem provocado brigas, separações. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor possa estender a sua mão. Abra as portas, Senhor, as portas do emprego. Abra as portas dos corações daqueles que têm mais, daqueles que podem ajudar, e que sejam sensibilizados pelo seu amor e pela sua misericórdia. E que nós, como seus servos, possamos lutar todos os dias por aqueles que estão sofrendo materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, leva-nos até aqueles que o Senhor quer. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.